Fala galera Smart, bom dia a todos. Vamos receber hoje aqui o nosso mentorado André. Ele está com 10 arrematações, né, indo para a 10ª arrematação da turma 16 e vai comentar um pouquinho aqui dessas arrematações com a gente, né? Bom dia, André, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Pierre? Um prazer aí estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Eu não sei o que eu mereci para estar aí, né? Porque eu estava vendo quem vocês têm convidado para as lives. Pelo amor de Deus, né? Gente, muito complicado, pô. Acho que daqui a 10 meses vocês deveriam me chamar. Nada, tu tá com 10 arrematações, é o sonho de muita gente que tá aqui assistindo a live. 10 arrematações é coisa demais, né? São 10 imóveis, né? Então é bastante experiência assim, né? É um prazer, né, estar te recebendo aqui. Queria que você se apresentasse aqui para quem está assistindo, né? Falasse um pouquinho aí de você, da sua trajetória, de onde você é, com o que você trabalha, para a gente iniciar aqui esse papo sobre 10 arrematações. É muita coisa, né? Então faz jus sim a estar aqui, né? E com certeza vai voltar aqui com mais 10 aí, com 20, 30 arrematações, né? Ah, sim, espero, Pierre. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André Kimura. Atualmente eu moro aqui em Santana de Parnaíba. É, Eu, até pouco tempo atrás, eu trabalhava numa grande empresa de consultoria, fazendo aí projetos de estratégia para grandes empresas multinacionais, né? Foram quase 14 anos aí. E aí, nos últimos 4, eu tenho investido em leilão de imóveis para diversificar, e, logicamente, né? Ter uma alternativa ali, né? Dentro da consultoria, você tem um caminho mais estruturado, em que um certo período de tempo você precisa subir de cargo, né? No meu caso, eu era diretor, precisava subir para sócio. Mas, assim, estava meio difícil. Então, algum tempo atrás, eu já quis criar um paralelo, né? E aí aconteceu essa transição de carreira nos últimos meses. Então, e no último ano, né, já prevendo isso, eu já estava escalando ainda mais. Então, grande parte, né, dessas arrematações, eu diria que foi desde, desde um ano atrás, né? Eu queria chegar a 10, mas infelizmente a gente cartar um, então vai ser 9 por enquanto. Ainda não Tá cheguei a. com 9 ainda, né? Não fechou a 10. Pô, se eu Não, soubesse, eu não te chamaria aqui pra live, pô. pois Achei que era é, 10. eu, tava, eu e meu grupo a gente boletou na venda online, né? A gente fez as avaliações lá, mas puta, aí a gente deixou quieto, vai precisar aprofundar um pouquinho mais, né? A gente não chegou a formar uma convicção assim. É, mas explicar um pouquinho, né, o caminho que eu cheguei nesse mercado de leilão de imóveis, que eu acho que foi talvez até um pouco antes de vocês começarem a ter uma atuação mais forte, né? Eu não conhecia vocês. Tá? Eu conheci essa questão de leilão de imóveis, eu assinava uma newsletter, né, de investimento em ações, renda fixa, e aí tinha uma pessoa divulgando um curso de leilão de imóveis, né? E ele fez aí uma série de vídeos lá para levantar o interesse, achei muito interessante esse tema, e aí eu fui investigar mais. E eu descobri que esse cara ele tinha um curso mais antigo, né? Em uma plataforma que estava até bem mais barato. Falei, vou comprar, vou ver o que, que é, né? Para ver e entender melhor. Né? Então, comprei esse curso, era R$ 49,90, um curso bem antigo que ele colocou lá, talvez esqueceu, né, de tirar. Mas ele falava toda a parte básica de leilão, né? O que, que é o leilão, como mudou a vida dele, os tipos de leilões, extrajudicial, judicial, trabalhista. Putz, aí eu vi assim que isso aí pode ser um negócio muito interessante, né? Pode ser um investimento que dá um retorno muito maior do que qualquer tipo de investimento aí tradicional, né? Mas é um curso que, assim, dava noção, mas ainda assim era teórico e não te dá uma capacitação para chegar lá e fazer. E dado isso, eu comecei a ver, né, quem que oferecia esse tipo de curso e eu assinei um segundo curso, dessa vez mais atual, né, que é um advogado também que trabalha com isso estava oferecendo. E aí foi legal, porque aí eu consegui ter era um curso muito mais estruturado, tinha uma fundação muito mais forte, né? Dava para entender melhor como funciona cada tipo de leilão, quais são os cheques
principais, mas ainda assim faltava o como, né? E fazer o curso não dava ainda a segurança de como fazer. Então, te dou um exemplo, né? Você fala que precisa baixar o processo, analisar, ver as verificações, fazer o checklist. Ah, beleza, mas como é que eu baixo o processo, né? Naquela época eu nem sabia que existia processo rápido. E eu fiquei sabendo dessas questões mais práticas quando vocês começaram a fazer esses primeiros vídeos no YouTube, né? E achei muito interessante porque vocês abriam um tipo de conteúdo que o pessoal só dava em curso, né? Era um negócio muito detalhado, né? E para mim isso ajudou muito, porque aí eu vi um vídeo que vocês falavam de como fazer uma desocupação, né? Todo um processo. Eu lembro até que vocês tinham lá o mapa mental, lá achei super interessante, né? Vocês falaram do processo rápido, aí foi virado. Falei, puta, agora eu consigo finalmente baixar o processo, analisar e participar, né? Então foi nesse contexto ali que eu fiz minha primeira arrematação, já tendo muito mais confiança. Isso eu achei que muito graças a vocês, né? Por fazerem esses conteúdos tão bons, né? Então, minha jornada começou aí, cerca de 4 anos atrás. Eu arrematei primeiro imóvel em Piracicaba, né, numa venda online. Ali, como o CCA, né, que o assessor da Caixa que me assessorou, ele ofereceu uma desocupação mais barata, e eu estava preparado, né, e disposto a fazer uma desocupação, mas aí ele falou, para o cara fazer a desocupação, né? Então, acho que assim, nesse primeiro imóvel assim, não teve tanto segredo, né? E aí, depois de um tempo, aí sim, vocês estavam já com os DZAs sobrando a todo vapor, né? Eu decidi ingressar, né, do Zero Arrematação, né, na turma 16. E ali, realmente, assim, o conteúdo num nível muito superior ao desses outros cursos que eu fiz. E eu acho que também como a comunidade é muito legal, né? Então, quando eu ingressei nos grupos de WhatsApp, Telegram, já acho que uma comunidade muito atuante e muito extensa, né? E nesse contexto durante o curso que eu fiz minha segunda redação, que foi um apartamento em Mongaguá, né? Eu acho que foi legal assim um pouco como que a gente vai crescer como arrematante, porque no início a gente é muito mais, digamos, se atém muito mais ao processo, né? E muito menos a resultados e a praticidade, né? Então, o que eu comecei a ver quando eu comecei a analisar esses diversos tipos de leilões, né? Que é um pouco o tema que eu estou querendo quebrar agora, que eu ingressei na nova turma dos tubarões, né? De se ater muito mais ao processo, ao checklist, não ver tanto o que é o negócio que traz, né? E naquela época eu gastava muito tempo fazendo muitas verificações. Eu não aplicava o famoso 80-20, né? E olhava localizações assim que todo mundo olha, né? Que são as famosas carnes de vacas, né? Então eu gastava um esforço muito imenso, mas aí eu comecei a perceber que eu tinha que flexibilizar um pouco mais para conseguir participar de mais leilões. Eu estava muito travado nisso e nos que eu participava acabava sendo muito concorrido. Então, uma coisa que eu comecei a fazer é ser muito mais direto no ponto, né? Tem muitas coisas que no checklist já sabia de cabeça, fazer rápido, tinha pontos muito mais críticos que eu podia priorizar. E aí eu comecei a traçar uma estratégia de, pelo menos, cada leilão que eu for, eu tenho que ter pelo menos umas 4 oportunidades para ingressar. Pode ser que 2 ou 3 sejam concorridas, alguma remate. Então foi nisso que, que era uma licitação, eu tinha 4 engatilhados, né? Participei habilitei dos 4 no mesmo dia, e acabei arrematando esse apartamento em Mongaguá, com vista para o mar, no lance mínimo, né? Olha aí. Então, e eu venho aplicar essa estratégia desde então, né? Sempre ter 3 ou 4 participações no mesmo dia, porque pelo E menos isso aí alguma pode sobrar. durante a semana, dos 5 dias da semana, ou Nesse caso, era uma licitação da Caixa. Então, o que eu pensei assim, em vez de ir em uma outra oportunidade, ficar pulando de leiloeiro, se houver uma oportunidade, tem que identificar pelo menos mais 3 para aumentar a minha chance de arrematar algo, né? Então, Legal, né?
Então, você pegou o edital ali naquele dia ali, eu vou varrer aqui, eu vou pegar 4 oportunidades aqui. Para não ficar pulando um monte de letreiro, escolhe 4 para participar, uma Isso, vai dar certo, né? isso. Pelo menos tentar aqui, aumenta a chance de uma dar certo. E aconteceu que isso, uma deu certo, que foi esse apartamento Mongaguá, né? E esse foi, digamos, a primeira arrematação que eu testei, né? Todo o conhecimento adquirido do DZA para aplicar todas as etapas, né? De ponta a ponta. Desde a arrematação até tentar uma desocupação amigável, para depois tentar tocar uma reforma e depois tentar vender, né? Então, E acho se que você pegou ele sozinho ou foi cotizado? E como é que foram não, eles? ainda sozinho. Cotização ainda não entrou na mesa, né? Sozinho, né? E Comenta um pouquinho desse primeiro aí de valores, né? E da operação, se foi tudo tranquilo, se teve algum problema aí. olha, o de Mongaguá foi tranquilo. Eu consegui fazer uma. Eu arrematei por 202 mil, né? Eu acabei com 75 mil, sem Você corretor. pode repetir aí, porque falhou aqui para mim, eu não peguei os valores. Assim, esse de Mongaguá, eu arrematei por 202 mil, eu vendi por 475 mil, né? E isso foi financiado, tá? Olha aí. Deu Então, quanto de ROI? Chegou a calcular? deu 70% de ROI. Olha aí, 70% de ROI aí, né? Isso porque, assim, como era a minha primeira experiência, eu identifiquei depois pontos que eu poderia ter melhorado, que eu acabei gastando mais, né? Por exemplo, eu acabei gastando muito na desocupação amigável, porque a pessoa que estava lá estava pedindo dinheiro, que não conseguia se mudar, né? Precisava ter um aluguel, aí ela queria um pouco mais de dinheiro para imóveis, então acho que ali eu poderia ter utilizado um pouco mais, né? O RAR poderia ter sido muito, muito maior, mas foi mesmo assim, né? Então, nessa Quanto é que tu pagou nessa desocupação? Só pra gente ver. uns 20 mil reais. 20 mil, realmente foi. Tinha móveis planejados, alguma coisa na casa aí? Tinha uns móveis bem fuleiros, mas ela falava, né, que tinha feito uns planejados, mas eu entrei no imóvel, na verdade era tudo antigo, né? Mas assim, ali eu acho que tinha um pouco, PR, daquela ansiedade de querer desocupar rápido, né? Exato. Então hoje é algo que eu não faria, né? Com certeza, né? Então eu pensaria muito bem entre o quanto que vale a pena, dado que o imóvel oferece, o que a pessoa tem, versus gastar como missão na posse, né? Missão na posse ela acelera, mas tem que ver ter um valor razoável, né? Mas E é legal porque a gente erra ali numa operação, mas ainda é lucrativa e a gente aprende. A cada operação nova, a gente vai aprendendo coisas novas. Então, a arrematação é um constante aprendizado. A gente sempre está evoluindo, né? isso, e assim, é bom porque essas etapas sozinho, como por exemplo, tentar uma desocupação amigável, porque você vai aprendendo, né? Eu fui muito soft, estava muito ansioso para desocupar rápido e daí acabei gastando mais do que seria o ótimo, né? Eu acho que outra coisa legal nessa arrematação também, assim, uma outra coisa que eu tinha na mente todo mundo quer ir nas oportunidades mais óbvias. Lógico que naquela época era desgar. Para mim, talvez uma oportunidade menos óbvia seria pegar leilões que está lá, né, na descrição da caixa, que tem um monte de processo, um monte de disponibilidade, né? Então, aqui, nessa de Mongaguá, também é interessante porque tinha uma verbação de penhora, tinha 8 indisponibilidades, né, vários processos trabalhistas que essa pessoa tinha que espantaria muita gente, né? Eu acho que isso também ajudou a ter menos concorrência, conseguir arrematar sozinho. E também uma outra coisa que tinha, embora a Caixa pagasse as dívidas, né? Tinha uma dívida assim, de 200 mil de condomínio, 150 mil de IPTU, né? Então, quem fizesse essas consultas ali veria que as dívidas eram maior que o lance, né? Assusta, né? O cara ali que está entrando ali, vê um imóvel com vários gravames, né? Penhora, indisponibilidade, mais de 300 mil reais em dívida, o cara já fica assustado, né? Não, e já fica assustado. Então, isso por um lado é isso, e por outro também me deu uma experiência de saber lidar com a demora da Caixa, né? Então, tem a CVM lá, e foi uma batalha fazer com que a CVM pagasse as dívidas de condomínio, né?
Tá falando muito com o advogado, ele sempre me boleto, pagava. Então, acho que uma das coisas que eu vejo o pessoal com dúvida, né, no grupo, eu acabei passando por isso, né? A Caixa realmente a dívida, principalmente de PTU, foi relativamente rápido, né? Acho que uma outra coisa também, PR, de aprendizado é que a Caixa, embora ela pague as dívidas, né, ela não paga determinados acordos ou multas que o mutuário tenha feito de pagar o condomínio. Então, ali também era um outro ponto de otimização que essas dívidas, na minha opinião, perseguir o devedor, né? Não é só o próprio terreno. Ô, E é, André, só um minutinho. Parece que está picotando muito aqui. Não sei se você está no Wi-Fi, né? Talvez voltar no 4G. Tá falhando, né? tá falhando, eu tô no Wi-Fi aqui. Talvez voltar no 4G, não sei. Espera aí. Pelo menos para mim, de vez em quando tá falhando. O pessoal botou aqui também que tá cortando, né? Um pouquinho. E agora, melhorou? Agora parece que tá melhor. Vamos ver aí. Vou tocar aqui para ver se melhorou 100%. Tá. Eu estava falando também, né, do outro aprendizado que é lidar com as burocracias da Caixa. E também o outro aprendizado é que, embora a Caixa diga que pague, né, pelo menos nesse edital, as dívidas de condomínio, ela não paga eventuais multas ou acordos, né, que o ex-mutuário tenha feito, que foi o caso. Ela tinha feito acordo para pagar o condomínio e não cumpriu, né? Então, isso ficou para mim, em tese, eu poderia ter disputado isso, mas também, dado o valor e dado a ansiedade de querer desocupar logo e liberar logo, eu acabei pagando. Então, talvez esse seja um outro ponto de otimização, né? É um Mas ali ponto é um legal, balanço né? um pouco custo-benefício, até que o valor não era tão alto assim. Um ponto interessante, porque muita gente não enxerga o negócio como um todo, aí fica se travando e picuinha, né? Você viu ali, eu posso até discutir isso aqui judicialmente, vale a pena o Exato. estresse, o transtorno? Às vezes não vale, você vai travar a sua operação, você vai criar dor de cabeça, trabalho, estresse, é melhor paga e segue o jogo, ainda teve 70% de lucro na operação. Então, às vezes a gente tem que fechar os olhos para determinadas coisas, né? E seguir adiante, porque senão vai encher demais a cabeça e acaba que desanima, né? Isso, isso. E eu tenho esse perfil assim, de ser mais prático, né? Para tentar desenrolar logo. Eu acho que agora, como crescimento como arrematante, ao invés de ser ansioso e querer, eu acho que às vezes acelerar muito por um custo desnecessário, né? Ter mais sangue frio. Acho que essa arrematação também foi legal, porque teve um processo todo de baixar a penhora, indisponibilidade, que eu não conhecia muito bem. Aí eu fui rever as aulas, né? Então eu acabei aprendendo aí que você tem que contratar um advogado para peticionar em cada processo a baixa. E principalmente quando você tem coisas trabalhistas ali, demora muito, né? Porque eram muitas varas. Mas o bom é que eu tinha feito isso muito antes. Então, na hora que eu estava vendendo o imóvel, as últimas exclusividades já estavam sendo baixadas, né? Então não foi assim, acabou sendo um óbice muito grande do comprador, né? E muita gente eu vejo que tem dúvidas no grupo, né? Perguntando sobre disponibilidade, o que acontece lá. O leilão judicial não importa mais, né? É uma questão mais de você limpar a matrícula para deixar o comprador mais E tranquilo. esse caso tinham quantos? Eu acho que tinha umas 8 indisponibilidades, penhora. Normalmente extrajudicial não tem, nem tem, né? Quando tem uma, duas, aí você foi premiado com oito, né? Oito dá mais É, trabalho, né? Em oito processos lá pedir a baixa, né? Mas conseguiu baixar, isso aí não afetou a venda nem nada. Ele levou quanto tempo entre a compra e a venda desse imóvel? desde que saiu o contrato de financiamento até a venda, eu levei 9 meses. Tá? Isso contando reforma no meio. Né? Então, teve uma reforma ali, uns 3 meses. Aí depois, né, acho que o Mongaguá tem um tema também que, quando eu terminei a reforma, que era final de dezembro, entre dezembro e março as coisas são meio devagar, porque o pessoal está de férias, é carnaval. Mas acho que o que foi interessante ali
é que eu consegui vender dentro desses 3 meses, né, eu diria, que efetivamente comecei a divulgar em janeiro. E eu acho que a diferença também foi o aprendizado é você testar sempre múltiplos métodos de venda, né? Então, o que eu digo? Ou muitos canais de venda, né? Então, o que eu digo com isso? De não só ficar focado nos corretores, né? Eu chamei lá vários corretores, os principais da região, mas também eu fiz tráfego pago, eu fiz também um acordo lá com o zelador que me ajudou na reforma, né? Falar, ó, se você conseguir aí gente aí, eu te dou um percentual na venda, né? E aí o que acabou acontecendo é que os corretores, acho que só levaram uma visita, e o zelador é que no final acabou levando mais visitas, acabei fechando com a pessoa e sem gastar os 6% de corretor, né? Olha aí, cara, pra tu ver, né? Quando a gente fala aí que às vezes, não são todos, né? Mas muitos corretores aí são aqueles caras que, modo passivo, né? Só bota o anúncio lá e não faz mais nada. Aí que tá, um zelador que não tem a profissão de corretor, não tem a expertise, não tem o conhecimento, levou muito mais pessoas no imóvel do que os corretores, que vários corretores. E a venda saiu com uma dessas pessoas, né? Para a gente ver, né, a importância de colocar em vários canais de divulgação aqui, né? Como a André fez, né? Legal demais esse caso, né? Não, exato. Então eu digo essa do Mongaguá, que foi minha segunda arrematação, né? Não foi grande coisa não, mas era um caso que estava cheio de características, né? Dívida de condomínio IPTU altas, matrícula cheia de indisponibilidade, né? Então acho que isso foi um bom treinamento, né? Para aplicar os aprendizados aí do DZA, né? Então essa foi a minha arrematação solo. E aí a partir daí e também tendo terminado o DZA, que eu comecei a aprender muito do poder da cotização, poder de grupo, né? E aí, como começou essa história? Eu estava ainda fazendo as coisas sozinhas, né? E aí, um dia, um dos esmartanos, ele queria formar um grupo, né? De arrematantes de Alphaville. Né? Então ele perguntou lá no grupo, quem quer de Alphaville aí, quer se encontrar, né? Para conversar de arrematações. E aí um monte de gente começou a ter interesse, né? Algumas pessoas começaram a ter interesse, eu também, sou aqui de Alphaville, eu tenho interesse aí, vamos formar, né? Então, nisso a gente fez um encontro, num restaurante, né? No shopping. E aí foi legal, porque aí a gente começou a formar um pequeno grupo, começou a entender a história que cada um tinha de leilões, né? Todo mundo aí com o mesmo mindset, né? E a partir daí que a gente começou a olhar as oportunidades em conjunto, né? E foi desse grupo que eu comecei a formar um grupo de sócios com quem eu venho arrematando vários desses imóveis, né? Então, o primeiro imóvel cotizado foi uma que eu garimpei. Era uma casa, né? Em Porto Alegre, no bairro Ípica. É uma casa bem bonitinha, né? Mas é um bairro que depois a gente aprende, né? Que tem características muito específicas. Então, ali eu não tinha ainda o conceito, né? Para quem vender, por quanto e quando, né? E ali eu comecei a ver isso como um fator importante, né? Então, nessa casa foi também uma venda online. A gente acabou arrematando por 280 mil, né? Teve alguma disputa ali até zerar o cronômetro. E ali, como grupo, né, a gente formou um grupo em que a gente definiu responsabilidades muito específicas para cada um, né? Então, eu tinha sido responsável por garimpar, mostrar a oportunidade, né? E comecei o pessoal a participar. Aí, nesse grupo, agregou, né, o meu sócio, que é o que eu tenho tido participação aí junto nessas últimas arrematações, que ele é um engenheiro civil, trabalha numa grande consultora, então é um cara super fera em reforma, né? É um cara que ficou responsável por toda a parte de reforma. Nesse grupo também tinha agregado um advogado, né? Que aí ele acabou cuidando da emissão da posse, que a gente conseguiu fazer uma desocupação amigável. E uma outra pessoa, né, que entrou, inclusive, tinha menos dinheiro, entrou com 8%, né, de participação,
ele também ajudou muito nas compras, né? Então a gente fez ali uma divisão de tarefa, cada um trabalhando nas suas fortalezas, e depois também eu acabei trabalhando na parte mais de venda comercial, né? Então foi uma casa assim que, na verdade, era o inquilino, não era o proprietário, né? E aí o inquilino queria assim, quero 40 mil para desocupar, não saio daqui. Aí tu já estava calejado aí com negociação, né? Já tinha pago 20 lá na outra e agora estava mais perto, né? Aí não, você tá louco, né? E aí nessa quem cuidou desse processo foi o outro sócio, né, que eu era advogado, mas nessa a gente acabou entrando com a emissão da posse e aí saiu tudo tranquilo, deu lá os 60 dias, ele saiu, ele aproveitou até o último momento, saiu fora e aí a casa precisava de uma bela reforma, né? E ali eu acho que o interessante também é o poder das conexões, né? Porque uma das pessoas tinha reformado um apartamento lá em Porto Alegre, então conhecia um pedreiro muito bom. E esse foi o cara que fez toda a reforma. Então é importante ter alguém que seja muito independente, que tenha muita qualidade na entrega, mesmo que você pague um pouquinho mais caro, né? Mas pelo menos você sabe que o trabalho vai ficar dentro do custo que você está imaginando e sem surpresas, né? Então ali, a partir dessa arrematação em Porto Alegre, a gente está sempre buscando a oportunidade, porque a gente já tem conhecimento, né, de quem são os corretores, quem são as pessoas que podem ajudar na reforma, né? Então nessa a gente fez a reforma, gastamos aí mais ou menos 70 mil reais, levamos aí uns 2, 3 meses, né? Aqui a gente contratou a Chay, e nesse caso ela não fez tanto homestaging, mas sim nos ajudar a saber como pintar o imóvel, né? Como fazer mais uma questão de forma mais assertiva, né? Então a gente fez a reforma e aí depois na hora de colocar nas imobiliárias, né? A gente colocou em mais de 10 imobiliárias, eu cuidei dessa parte comercial. E aí o pessoal falava assim, cara, essa casa aí vocês têm que vender por 400, 450 mil, né? A gente queria posicionar a 500 mil. 500 mil não vende, apesar de trazer as ofertas, né? E essa você arrematou por quanto? 280. 280, né? Né? Financiado ou à vista? Essa foi a vista. À vista. Foi a vista. E ali a gente vocês começaram a ter a questão dos tubarões, né? Então eu via muito o Fernando Tubarão falando lá, cara, quem faz o preço é você que tem convicção, você conhece o seu produto, né? Então houve os corretores, mas não se leve pela opinião dos corretores. Então ali a gente decidiu posicionar a venda do imóvel em 525 mil, né? Ali também foi a mesma estratégia de testar múltiplos canais. Então, a gente divulgou para 10 imobiliários e eu comecei a me interessar muito por essa questão de meta, tráfego pago e como fazer o bom criativo, né? Então, eu comecei a ver alguns vídeos, como fazer bons vídeos imobiliários, como tirar boas fotos. Ali a gente contratou um fotógrafo profissional que fez assim fotos e vídeos maravilhosos, né? E aí a gente divulgou, né, no Smart Link Imobiliária. Eu comecei a aprender mais sobre como segmentar o público-alvo, como fazer bons criativos. Então eu montei um vídeo de divulgação. Passei a entender melhor qual que é o mercado, né? Então, o mercado realmente, para essa casa, é o pessoal que mora na Zona Sul de Porto Alegre, então não adianta nada eu divulgar em outras regiões. Então, eu comecei a fazer essa estratégia, né, de segmentação, qual que é o público-alvo, qual que é a grana que tem mais ou menos. Montei o criativo e comecei a rodar. E aí, de novo, aconteceu assim, que os corretores, ninguém levou visita. Eu consegui várias visitas. Eu consegui 4 propostas, sendo 3 de permuta, né? Na verdade, as 4 eram de permuta. A última proposta ganhadora eu fiz ele converter para financiamento, né? Aí tu vendeu aí através do tráfego pago. Eu vendi através do tráfego
pago. De novo, não paguei corretor. Olha aqui, e tem um comentário aqui, eu vou trazer aqui para a É, gente até tô com a tela refletir. e participar ao vivo, eu não consigo ver nada aqui. Mas... Vou trazer até para refletir aqui, né, da Lídia, né? Que foi sobre a venda anterior do imóvel via zelador, né? Vai saber que os corretores trabalharam para levar o cliente e dar de mão beijada para o zelador que não tem nenhum preparo. Olha só, o mundo de hoje, ele premia a eficiência. Se o zelador sem preparo levou mais gente para visitar o imóvel do que todos os outros corretores com preparo, premia a eficiência. Mesma coisa aqui, né? O André não é corretor. Com tráfego pago, ele vendeu o imóvel e levou mais gente que vários corretores. Se você não é eficiente no que você faz, você vai ser engolido pelo mercado. Isso em qualquer profissão. Vale para corretor também. Então, aqui, a eficiência não tem uma caixinha de profissão. Não está atrás de diploma nem nada. Vendeu 2 imóveis sem corretor porque é eficiente. Porque não fica esperando. Porque não é passivo. O mundo não aceita mais a passividade. O modo passivo de vender imóvel. Deixa lá no site que vai aparecer alguém. Não tem mais espaço. Então, parabéns aí para o André. 2 vendas sensacionais aí pela proatividade, né? Não, com certeza, Pé. Não que assim, eu quero que os corretores trabalhem imóvel e vendem, né? Mas eu não vou ficar parado esperando que eles tragam as oportunidades. E o que eu vejo ainda é que realmente, ó, praticamente todos, isso depende muito, né, Pé? Eu não sei se o segmento de alta renda é melhor, porque assim, esses apartamentos são faixas aí de 500 mil que eu vendi, né? 500, 600 mil. Mas os corretores que eu trabalhei, eles ainda estão muito atrasados, né, no método, né? Então ainda eles fazem muito de divulgar nos portais e aí de vez em quando dá um refresh lá, sei lá o que que é, e fica atualizando no sisteminha deles e, e ainda assim, outra coisa também que eu tento ver, né, nas oportunidades que eu garimpo, né, como é que as casas são anunciadas no bairro, no entorno. Grande parte das casas ainda é o corretor tirando foto super ruim, foto escura, casa bagunçada. Então, quando eu venho com uma oportunidade, que você tem um vídeo super legal, um criativo super legal, e fotos profissionais, né? Isso, por si só, já chama muita atenção, né? E tanto que as fotos, assim, quem fornece sou eu. Eu tiro as fotos, contrato fotógrafo lá, eu forneço as fotos porque eu quero definir qual que é a qualidade e apresentação do meu produto, né? Legal demais. E é interessante porque normalmente não é assim que a maioria das pessoas fazem. Até a gente no início, a gente não contratava fotógrafo. Hoje, nossos imóveis, pelo menos aqueles de valores ali mais elevados, a gente contrata um fotógrafo para ter o quê? Foto de qualidade e vídeo. Quem não faz isso hoje vai ficar para trás. Quem não faz isso é como um básico hoje em dia, né? Vai ficar para trás. Então, excelente a evolução que você teve aí de uma arrematação para outra, né? Sempre se profissionalizando, né? Vídeos especializados, fotos profissionais e tráfego pago, né? E deu resultado. Isso aí é o básico. Hoje é o mínimo que tem que ser feito foto profissional e nada de amadorismo, né? PA, assim, dá uma diferença brutal, porque você vê que o pessoal elogia muito, né, a casa nos posts, né? Então isso significa que a casa está diferenciada. Casa linda, muito bom, e todo mundo, assim, nessa da hípica. Várias pessoas falavam que a casa estava super bonita, né? E aí isso despertou desejo. E aí, no final, a gente acabou vendendo pro cara. E eu acho que esse é outro ponto também, né, de entender o público, né? Eu entendi, por exemplo, dentro desse bairro da Ípica, que existe algumas segmentações de pessoas que moram lá, né? E essa casa que eu vendi, eu entendi depois, ela está posicionada para um público que quer fazer um upgrade, né? Então, o pessoal que mora numa casa, sei lá, de 100 metros quadrados, 2 quartos, que está subindo de vida e quer mudar para uma casa maior, de 150 metros quadrados, 3 quartos, né? Então, foi interessante porque eu tenho pensado muito nessa questão, né? Para quem, por quanto e quando, né?
Então, nessa daí, porque eu sei, assim, que dependendo da casa, eu sei se é um cara que está buscando uma primeira moradia ou o cara que está fazendo um upgrade, né? E cada casa tem lá suas características, sua faixa de valor, né? Mas isso eu fui descobrindo aí conforme eu ia recebendo, né, os leads e conforme eu ia entendendo melhor o que o cara estava buscando, né? E foi interessante porque eu recebi muita coisa de permuta, né? Então era muito casa menor que o cara queria vender para dar um upgrade, né? E aí, no final, na permuta também a gente busca ganhar dos dois lados, né? Então acabava aplicando um desconto maior, que acabava inviabilizando um pouco o negócio, né? Porque o cara não queria perder tanto assim, né? Que ele acaba precificando dentro da média de mercado. Mas nesse último foi engraçado, porque ele queria também permutar. Era um cara que morava, digamos, na Rua de Trás. Inclusive, a casa dele era quase muro com muro, né, no quintal da casa nossa. Ele ofereceu essa de permuta. Eu estava aplicando desconto grande, né? Eu falei, puta, aí não dá, né? Mas eu falei assim, ó, estou oferecendo 525. Eu te dou 20 mil de desconto, 505 mil se você for financiar. Aí ele falou, ah, puta, eu quero, né? Então acabei vendendo 505 mil, sem corretor, deu um ROI de 35% à vista. Olha, 35%, né? Bom É, demais. Na operação aí que você girou rápido, né? Você fez o tráfego pago, ia pegar uma permuta ali, mas permuta ainda teria que colocar outro imóvel para venda, e às vezes vai ter que, no mínimo, ali dar uma pintura, né? Fazer ali alguma coisa no imóvel. Acelerou o negócio. Aí conseguiu aí mais um segundo imóvel aí vendido, né? O primeiro com 70%, o segundo aí 35%, né? Mas o prazo de operação da compra até a venda desse segundo aí foi quanto tempo? aí esse acabou sendo longo, foi quase um ano, desde a arrematação até a venda, né? Ah, tá dentro do prazo ali médio de um ano que a gente trabalha, né? Tranquilo. E aí eu acho que o que acabou impactando muito foi a reforma, que foi um pouco mais pesada, né? Tinha muitas coisas estruturais, a gente levou 3 meses para reformar. E toda a parte, lógico, né, de documentação, escritura com a Caixa, mais a desocupação, né? Como a gente teve que entrar com a emissão da posse, acabou demorando um pouco mais. Mas deu quase um ano, né? Ó, legal, né? Dois vendidos, né? O PRE sair também, assim, essa casa hípica foi interessante, porque quando a gente arrematou ela, 2 semanas depois tiveram as chuvas lá de Porto Alegre, né? As inundações. E aí imagina, puta, o medo de, será que essa casa aí foi inundada, tá debaixo d'água, né? Cara, Cara, tu já tinha arrematado e teve enchente lá e você não tinha informação ainda, né? Se afetou ou não. foi 2 semanas depois, né? Não tinha mais como voltar, né? Já tinha pago o boleto, Já pago e veio enchente. veio enchente, mas graças a Deus foi uma região que não pegou nada, né? Ó, legal. Então é matante conta com sorte também. E é até bom, né? Porque depois é uma área mais demandada, né? Se não alagou, o pessoal vai demandar mais, né? Depois da enchente, É, né? é. Aí hoje a gente olha aí, né? Tem um mapa lá das áreas de inundação, então sempre que a gente está garimpando naquela região, a gente vê se está nesse mapa aí onde já inundou, né? Pois é, era uma coisa que a gente não dava tanta atenção e agora é importante, né? Avaliar, né? Se a área ali pode alagar em caso de chuva, né? Pelo menos aí nessas regiões aí do sul, né? É. E aí, Pé, isso é recente, porque esse imóvel a gente vendeu agora, foi agora em março, abril, né? Desse ano. E até então eu tinha só esses 3 imóveis, né? Arrematados, 2 sozinhos e um de cotização. Então esses 6, eles vieram, na verdade, assim, desde março até agora, né? Ah, Então, então os próximos 6 são recentes, né? Então provavelmente não vendeu nenhum ainda, né? De março até agora, pouco tempo ainda para venda, né? são recentes. Uma é uma casa em Palmital, São Paulo, não sei se alguém conhece, né? Fica lá, putz, lá no interior paulista, né? Uma cidade mais de agronegócio. Ali também já terminamos a reforma. Essa casa já estava desocupada, né? Então a gente precisou se preocupar com a desocupação. E ali a gente está aplicando a mesma estratégia, né? Fotos profissionais, criativo. Eu já tenho rodado o criativo já, então está sendo trabalhado por 3 corretores, né? E eu tenho recebido assim
inclusive uma das corretoras, né? Ela trouxe uma visita de novo e eu gerei 3 visitas para ela. Eu mandei para ela, né? Para ela trabalhar, porque é meio longe, assim, eu não tinha ainda feito conexão com uma vizinha que pudesse ficar com as chaves, né? Então, e aí essa casa vai ser interessante, né? É uma venda mais complexa porque é uma cidade que depende muito do agronegócio. E aí é uma região lá que teve uma geada, então a safra não foi muito boa. Aí tem essa questão das tarifas do Trump, né? Que não... Então esse vai ser, acho que um aprendizado legal porque é uma venda no ambiente mais desafiador. E aqui a estratégia vai ser assim, eu passei isso para os corretores, né? A gente aceita qualquer negócio, permuta de carro, moto, até trator ali, a gente aceita, né? Teve uma que eu recebi, a permuta era algumas cabeças de gado. É. Saca de café, putz. Não, mas ali, assim, ali, dado esse ambiente desafiador, né? A gente está flexível para qualquer negócio, né? E aí usar, logicamente, o conhecimento de todos vocês, né, da comunidade, para avaliar aí, né, essas oportunidades um pouco fora da caixa e, quem sabe, fechar negócio, né? Então, Quem tá no jogo tem que estar ali disponível fazer qualquer negócio. Nem sempre vai ser dinheiro ali, sempre, né? À vista ou financiado. Vai ter permuta, vai botar carro no negócio, vai botar um monte de coisa aí. Tem que verificar a viabilidade, né? Tem que estar aberto para todas essas possibilidades, né? não, exato. Então, esse é o mindset. Eu passei isso com os corretores, né, para traçar essa estratégia. Ali a gente colocou um valor muito mais alto do que. Mas ainda dentro das ofertas, tá? Mas muito mais Esse alto. arrematou por quanto? E tá pedindo quanto? Esse foi 220 mil. A gente gastou 40 mil de reforma. E estamos posicionando a 480 mil. Mas assim, com 400 mil já dá um ROI de 75% que é financiado, né? Oh, legal. Então, vocês estão aquela estratégia boa, né? Bota lá em cima, né? E cola lá em cima, fala que aceita permuta, porque na casa lá de Porto Alegre já vi que o pessoal que oferece os imóveis de permuta, eles não estão muito dispostos a baixar o seu, né? Então, se eu garantir o lucro já, não dá desconto, garantir o lucro na venda, na permuta eu posso até aceitar o imóvel sei lá, um pouquinho abaixo do valor de mercado, que eu vou sair ganhando, né? Então, isso é um pouco a estratégia e, assim, tentando aplicar os aprendizados, né, que você vai tendo. a estratégia de tubarão aí, né? Fernando que gosta muito aí, né? De bota o imóvel lá em cima, né? E vai pegar na permuta. Aí depois tu pega na permuta um de liquidez maior e já pega o lucro aí, né? O valor investido nessa permuta inicial, né? E fica com o imóvel, às vezes, de lucro para vender, né? E transformar em dinheiro, né? Não, exato, exato. E aí, assim, aí as outras são casos, são arrematações recentes, né? Tem uma casa também em São Carlos. Essa é outra interessante também, PR, porque quando a gente viu a oportunidade, é uma casa que estava a 272 mil, né? E aparecia só 70 metros quadrados de área construída e um terrenão. Pô, tem alguma coisa errada, né? O pessoal, e estava na compra direta, né? O pessoal não arrematava porque provavelmente o valor estava muito alto dado a área, né? Aí meu sócio olhou, ele que garimpou essa oportunidade, né? Olhou no Google Maps e, na verdade, a área verbada deve estar por volta de 150, 170 metros, né? E não 70. Então, ali a gente olhou e falou, putz, isso aqui vale, né? Então, vamos pegar. E são casos assim, que muitas vezes você tem casos com área não averbada. Às vezes a Caixa não coloca, né, a área não averbada, só coloca a área averbada. E ali ninguém arrematava porque é uma casa de 70 metros quadrados, mas estava a 270 mil, né? Mas ali a gente olhou pelo Maps e falou, não, isso aqui tem uma construção não averbada grande, né? Então esse caso está sendo também aprendizado, porque depois que a gente tomou posse, é uma casa que também estava desocupada, é uma casa que era uma Coab, né? Uma casa pequenininha, por isso 70 metros. Mas o pessoal desse bairro, eles vão fazendo os puxadinhos, as expansões, né? Então, e essa é uma casa que o cara, ele fazia isso meio que sozinho, né? Sem ter, sei lá, uma visão arquitetônica. Então, ele foi fazendo os puxadinhos lá e então a casa é um pouco Frankenstein, né? Ali,
a gente está fazendo de novo um trabalho com a Chay para ver como que a gente arruma essa casa para deixar ela mais melhor posicionada, né? Então o cara teve liberdades criativas, fez uma casa dos fundos lá, foi puxando parede ali. Então criou uma suíte que ficou meio estranha, né? Então ali a gente está quebrando a cabeça, assim, como é que a gente aproveita a estrutura que o imóvel tem, mas deixar essa casa bem posicionada, né? Então essa é a casa que agora está em fase de reforma e a Chay está fazendo todo um projeto lá para a gente deixar a casa bem legal assim, top do bairro. Ó, então tá aí, né? Sempre fazer reforma para reposicionar o imóvel, né? E pelo que eu vi aqui, você só arrematou casa, né? Ou chegou a arrematar algum apartamento? Temos 2 apartamentos. Ah, então tu pega apartamento também. Achei que pegava a sua casa. Falei, pô, o cara aqui é bom, né? Tá pegando a sua casa aqui também, mas tu diversifica, pega ali às vezes apartamento, casa. Mas Não, a ideia é priorizar casa. eu tenho priorizado casa, acho que muito do ponto que vocês falam, né, nas lives, assim, segundo a pesquisa do Zap Imóveis, grande parte das pessoas ainda buscam casas, né, a gente tem a percepção que o pessoal deseja apartamento, acho que a casa também tem uma questão que você consegue ter uma gama maior, né, de reposicionamento, você sempre consegue consertar a operação, né, com reforma assertiva ou até mesmo sem fazer reforma, dependendo das características, né, e do preço dos imóveis na região. E esses apartamentos foram recentes também, né? Inclusive um deles foi muito interessante, porque agora eu ingressei na turma dos tubarões, né? Na turma 4. E na primeira semana ali, né? De mentoria, eu estava com aquela estratégia de novo, né? Tinha um leilão do Itaú. Eu tinha 3 oportunidades ali para participar, mas acabou que nos 3 acabou estourando o preço, né? E aí eu recebi um e-mail da Zuc, né, da Zuckerman, falando dos lotes remanescentes. Falei, puta, vou dar uma olhada lá, tentar aplicar esse conceito, né, de análise expressa para ver se não tem nenhuma oportunidade, né? E calhou que tinha um apartamento em Guarulhos, chama The Brick, um apartamento super novo, né? Que poderia ser considerado um carne de vaca, né? E estava lá como lote remanescente, esperando alguém dar o primeiro lance. E aí eu comecei a olhar, não, isso aí não é possível. Eu vi lá como é que era o prédio, as fotos, a região, né? Perguntei para o meu sócio, você conhece alguém de Guarulhos que conhece isso aqui? Ele mandou uma mensagem, falou lá, puta, compra, muito bom, né? Eu fiz rapidamente os preços, né, das ofertas. E logo vi assim, no pior cenário, a gente pode ter um ROI de 25%, dependendo de como é que tá as condições do apartamento, se precisa fazer ou não reforma, e se vender no preço mínimo. Mas como apartamento líquido e as ofertas vão até mais alto, a gente pode ganhar um ROI muito maior, de 40%, né? E aí a gente começou a balancear assim, vamos. Aí eu dei o lance, e agora esse apartamento que está no processo, né, de pós-arrematação, né? Então é Sem engraçado, disputa porque aí, né? eu Sem disputa isso, né? sem disputa, esperando que desse o primeiro lance, Ó, né? legal demais aqui para a galera entender aí, né, a dinâmica do 80-20, né? Você gasta pouco tempo na análise, 20% de esforço para ter 80% do resultado. E você vai ter uma carteira de imóveis diversificada. Então, vai naquela ideia. O pior cenário aqui, o que pode acontecer? Dá 25% de lucro. Que assim, não é excelente, mas também não é nada absurdo de ruim. Mas vai ser compensada pelo resultado dos outros imóveis. E na maioria das vezes não vai dar o pior cenário. Aí Exato. 20% de chance de dar o pior cenário e 80% de chance de dar um cenário muito bom. Não, é Aí, exatamente esse o pensamento, PR, porque eu acho que outra coisa como arrematante, né? Que acabava talvez não fazendo com que eu participasse muito de diversas oportunidades, é ser muito conservador, né? Mas você tem que tomar algum risco, né? Você tem que ter cenários, né? Qual que é o seu pior cenário, qual que é o seu cenário básico, qual que é o seu cenário otimista. Se nisso o balanço é positivo, putz, vale a pena entrar, né? Porque eu acho que muitas vezes uma armadilha que pode acontecer é que por conservadorismo, você sempre pensa, né? Na pior oferta, vou posicionar na pior oferta. E aí você acaba perdendo oportunidades, né? Então aqui eu tenho pensado também muito nesses cenários. E legal se demais. não conseguir vender,
no valor médio, for vender abaixo do valor de liquidez. Puta, quanto que dá isso de retorno? Ah, tá, mas se vender, sei lá, o apartamento está bem, a gente consegue fazer uma reforma assertiva e posiciona na média de mercado. Dá quanto? E aí nisso a gente vai brincando, porque depois a gente vai descobrir o que que é, né? Exato. Desses 6 aí finais, tomou posse de todos? Teve algum problema com desocupação? Porque até agora não teve, né? Teve alguma coisa aí mais enrolada? Não, Pierre, só eu diria que a casa da Ípica. Tem uma que a desocupação está sendo mais demorada. Essa é uma casa. Acho que outro exemplo interessante, né? É uma casa de condomínio em Salvador, em Stella Maris, né? O interessante foi que foi pelo leilão de lance condicional do Santander. E esse foi um caso interessante porque Santander não veio com uma contraproposta. Eles Olha aí. Acontece, né? De vez em quando do banco aceitar, né? de vez em quando. A gente estava esperando contraproposta e aceitou, né? A gente recebeu o e-mail da Zuc falando parabéns. Nem acreditou, né? Nem acreditei. Mas esse é um que o cara tem vários processos, ele meio que fica fugindo da justiça, né? A gente descobriu depois. E também tem uma questão que não sei se a gente deve ter dado azar, né? Na vara que a gente pegou, no juiz lá de Salvador. Mas eles são muito lentos, né? Então, esse é um processo de missão na posse que está durando já mais de 6 meses, né? Então, esse é um cara que é, digamos, o perfil do cara fujão, que foge das intimações. O oficial conseguiu intimar a empregada, mas até chegar aí, o juiz demorou muito, né, para expedir. E aí, depois, agora, voltou tudo de novo, porque falou que não pode ser pela empregada, tem que ser intimação pessoal e tal. Mas, pelo menos, ele percebeu que o cara é fujão. Então, provavelmente vai ter intimação por hora certa, mas se não der, ele já está expedido o mandado, né, para desocupação. Então, a gente acredita que é esse aí, mais uns 2 meses, a gente consiga ter a desocupação. Né? Mas, Beleza. por exemplo, assim, que, putz, aí, sei lá o que estava em greve em Salvador, putz, muito demorado. Um monte de coisa acontecendo junto aí para contribuir para atrasar um pouquinho, mas vai dar bom, né? Vai desocupar aí, vai dar um retorno que compensa, né? Exato. Esse também é financiado, né? A gente arrematou por, deixa eu ver aqui, no Smart App, né? Eu uso muito Smart App aqui. 403 mil, valor de venda entre 750 e 800 mil, né? A casa a gente já sabe, já que ela tem boas condições, então provavelmente não vai precisar de uma reforma tão extensiva. O que está acontecendo mesmo é isso, está tendo essa demora e aí, né, caem as parcelas de financiamento, come um pouco da lucratividade, mas aqui tem margem ainda, mesmo assim. Bom demais, né? Desses 6 finais aí, tem algum de valor mais alto? Como é que está a distribuição de valores? De forma geral, até desses 9 que você arrematou, né? Para a galera ter uma ideia de valores ali. Você pega de imóvel um valor mais baixo, médio ali, ou valor mais alto? Ó, Pierre, até o momento, eu sempre garimpo coisas acima de 200 mil, né? De lance ou de valor de mercado? Não, de arrematação. Eu penso mais em arrematação, né? 200 mil, depois eu vejo o valor de mercado. Certo. Então, tem acontecido assim, da gente arrematar casas que, sei lá, por 220, 280, que vende por uns 500, 600, né? Esse aqui de Guarulhos foi 463, mas a venda está entre 750 e 950 mil, dependendo, né? Então, esse é o de maior valor. Essa casa de condomínio em Stella Maris, 403 mil, vende por 750 também a 900 mil, dependendo, né? A gente vai descobrir depois que tomar posse de como posicionar ela, mas é mais ou menos essa faixa. Esses são os valores um pouco maiores, né? Aqui seria a 10ª arrematação, PR, que ontem a gente acabou dropando. Essa seria a maior, né? Então seria 900 e quase 1 milhão. De arrematação. Arrematação financiada. Ó. Mas era um bairro que, assim, a gente viu ofertas que variam entre 2 milhões, 2,5, 3 milhões e meio.
mas depois aprofundando, o pessoal joga lá em cima, mas provavelmente o valor de liquidez está mais entre 1,5 milhão. Você pode chegar a 2 milhões, mas pode demorar muito na liquidez, né? Então ali a gente, por enquanto, a gente usou, né, o serviço aí da Smart, né, de pós-arrematação para tentar contrastar um pouco, né, a visão. E ali a gente ficou na dúvida desse valor, né? Qual que é o valor realmente e o grau de liquidez. Então a gente vai deixar passar essa, vamos acompanhar para ver se esse imóvel volta. E aí a gente vai aprofundar, falar com corretores locais, porque é um bairro assim de São Paulo que tem umas características específicas. Então a gente ficou muito incerto, né? É uma faixa de valor muito grande. Vai desde 1,1 milhão, 1,5 milhão a 3,5 milhões. Putz, qual que é, né? O problema de precificar imóvel de valor mais alto, né, de alto nível aí, de alto luxo, é esse, né? Porque assim, varia muito ali. Vale 2 milhões, vale 2.500. 500 mil reais aí é muito dinheiro aí que pode comprometer o resultado. Diferente do popular ali, que a variação não é tão significativa, né? De diferença. Então, tu tem que ter muita certeza da precificação para não vacilar, né? Exato. E aí nisso, né, Pierre, agora eu estou nos Tubarões aí, começando nessa turma nova, muito impressionado com as aulas, com o conteúdo, né, com os aspectos muito práticos, né, que vão além da parte teórica que você aprende no DZA, né? Ele é gente realmente que já fez muitas arrematações, conhece todos os meandros, né, e sabe pensar muito estrategicamente. Isso que eu gosto bastante, né, quando eu vejo os casos, né, nas aulas, né, que o Fernando Tubarão coloca, o quanto que tem ali o pensamento de negócio e o pensamento estratégico por trás, né? Então, essa é uma coisa assim que eu quero adquirir. E outra coisa que eu estou buscando também com essa mentoria é formar novos sócios, né? Então, tem esse grupo meu, mas assim, né? Em algum momento o pessoal não tem dinheiro mais, né, para arrematar, e você ainda precisa de sócios que você confie, né, sócios qualificados. Então vai ser uma oportunidade também para expandir network, formar novas parcerias, né? E, inclusive arrematar imóveis de valor maior, né? Então quero agora arrematar imóveis de valores maiores, né? Legal demais. Você falou aí no início, né, que trabalhava, não sei se trabalha ainda, né, a consultoria de empresa internacional. Você já fez a transição de carreira e hoje está só com leilão ou ainda trabalha nessa consultoria? Não, eu saí faz 3 meses e isso porque eu decidi entrar nos Tubarões, que agora eu tenho mais dedicação, né? E eu já estava formando esse portfólio, né? Então o meu racional seria ter. Hoje eu estou em 7 ativos, né? Um já vendi, 2 foram as primeiras arrematações, mas não, de 6 ativos eu quero ter mais 6 para ter 12 em qualquer momento para fazer a roda girar, né? Em qualquer momento eu estou vendendo um, arrematando o outro e aí formar essa roda, né? Que acaba retroalimentando, né? Bom demais, né? Então o leilão de imóvel aí sendo aí agora a atividade principal, né? Exato. Bom demais. Fico feliz aí, né, de ver aí você conseguir fazer uma transição de carreira e leilão de imóvel com certeza vai te ajudar demais, né? Live aqui foi sensacional, né? Não dá para detalhar aqui os 9 imóveis, né? Mas pelo menos ali os detalhes mais importantes de cada operação você mostrou aqui. Mostrou como um bom arrematante tem que se comportar, que é proatividade para resolver os problemas que não se resolvem sozinho, né? Correr atrás, você falou aí, né? Principalmente na questão de venda, né? Tráfego pago, contratar fotógrafo, né? Se especializar, reformar os imóveis. Então, legal demais aqui a sua experiência. Queria já agradecer a sua participação e deixo aqui aberto para você fazer suas considerações finais. Não, Pierre, de novo, muito obrigado pelo convite, né? Não esperava ser convidado ainda. Eu ainda acho que eu estou ainda iniciante aí nesse caminho, né? Comparado com o pessoal que já fez aí vários milhões, mas a ambição é chegar lá, né? E aí fica também, eu acho que uma palavra de incentivo, né? O pessoal que está fazendo DZA, né? De realmente acreditar, e eu acho que tem que colocar a mão na massa, né? Essa é a única forma de deixar o medo, né? Arriscar, mas é um risco calculado,
e realmente para deixar, digamos, a teoria e partir para a prática, né? Tem que tomar ação, tem que tomar responsabilidade, mas que esse negócio aí é muito bom e eu estou super satisfeito aí com esse caminho que eu estou tomando. Isso aí, vai dar muito certo. Já deu, né? Já deu, já está dando, vai dar mais certo ainda. Isso aí. Valeu, André. Obrigadão aí, um abraço, fica com Deus. Valeu, galera de marcha. Até Obrigado, mais. um abraço a todos.